Presta atenção porque isso aqui passou quase despercebido por muita gente, mas pode mudar completamente o rumo da temporada do Corinthians. Enquanto quase todo o elenco foi a campo no primeiro dia de trabalho, um nome simplesmente não apareceu no gramado. E não é qualquer nome, Memphis Depay. O camisa 10 do Corinthians ficou fora do treino externo logo na reapresentação. E quando isso acontece logo no primeiro dia, não é algo comum, não é detalhe. É sinal de que existe algo maior sendo alinhado nos bastidores. Então já faz o seguinte agora, se inscreve no canal e deixa o like. Isso fortalece demais o conteúdo, ajuda o vídeo a chegar para mais corintianos e mantém a gente trazendo informação quente. Bastidor real e análise sem maquiagem. Agora vamos aos fatos. Oficialmente, o clube informou que a ausência de Memphis no gramado se deve a controle físico. O holandês terminou a temporada passada jogando com dores musculares. Mesmo assim, foi decisivo e ajudou diretamente na conquista da Copa do Brasil. O departamento físico entende que o início da pré-temporada é o momento ideal para ajustar cargas, corrigir desequilíbrios e evitar riscos maiores logo na largada do ano. Até aqui, tudo parece normal, mas o detalhe é que Memphis não apenas ficou na parte interna, ele participou ativamente do Dias, esteve presente em reuniões, conversou com Dorival Júnior, com o presidente e, principalmente, com Marcelo Paz. E isso muda completamente a leitura da situação. Marcelo Paz não estava ali por acaso. O novo executivo fez questão de acompanhar a reapresentação desde o primeiro minuto. Circulou pelo CT, observou o treino, conversou individualmente com jogadores e buscou proximidade com as principais lideranças do elenco. E Memphis é uma delas, talvez a principal. A postura do holandês chamou atenção. Mesmo sem ir a campo, ele não se isolou, não ficou distante do grupo. Pelo contrário, conversou, participou, se posicionou. Isso levanta uma pergunta inevitável. O que foi tratado nessas conversas internas? Porque quando um jogador desse tamanho fica fora do treino, mas segue totalmente envolvido nas decisões e nos diálogos do clube, existe planejamento, existe alinhamento, existe responsabilidade. Segundo pessoas que acompanham o dia a dia do CT, a conversa entre Memphis e Marcelo Paz foi direta, madura e estratégica. Não foi apenas cordial, girou em torno de planejamento físico, gestão de carga e papel do jogador ao longo da temporada. Memphis foi transparente, relatou as dores que sentiu no fim do ano passado, explicou como forçou o corpo em jogos decisivos e deixou claro que não quer repetir esse cenário em 2026. A prioridade é começar a temporada inteiro, nada de atropelar etapas, nada de correr risco desnecessário. O calendário é pesado, a sequência inicial é dura, e perder um jogador como Memphis logo no início seria um erro grave. Dorival Júnior concorda com essa linha. O treinador entende que exigir carga máxima agora pode custar caro mais à frente, por isso a decisão foi conjunta. Memphis inicia a pré-temporada com trabalhos internos específicos, enquanto o restante do elenco vai a campo. Não é afastamento, não é problema, é controle. E isso foi comunicado claramente ao grupo para evitar qualquer tipo de ruído interno. Essa postura revela algo muito importante sobre o novo momento do Corinthians. Existe alinhamento. Executivo, comissão técnica e diretoria estão falando a mesma língua. As decisões não são isoladas. Tudo passa por conversa, planejamento e visão de médio prazo. Marcelo Paz deixou isso claro logo na primeira reunião com o elenco. Cada jogador será tratado de forma individual. Quem precisar de cuidado, terá. Quem precisar ser cobrado, será cobrado. Esse discurso agradou parte do grupo porque traz previsibilidade. Acaba com a sensação de improviso que marcou os últimos anos. Nos bastidores, o clima foi descrito como positivo. Jogadores atentos, participativos e conscientes do desafio que vem pela frente. O título da Copa do Brasil trouxe confiança, mas também aumentou a cobrança interna. Ninguém quer relaxar, ninguém quer viver de passado, e tem mais coisa que precisa ser dita. O Corinthians terminou 2025 no limite físico. Vários jogadores atuaram mais do que o ideal. O risco de lesões agora é real. Por isso, o cuidado com Memphis não é um caso isolado.
Outros nomes também estão sendo observados de perto. Quem aguenta a carga, quem entrega intensidade, quem precisa de reposição. A reapresentação deixou claro que 2026 não será um ano de improvisos. Pelo menos essa é a intenção da nova gestão. Mas esse foi só o começo, porque dentro da reunião fechada no CT, um recado foi dado e não apareceu em nota oficial nem em entrevista. Um aviso direto que muda completamente o ambiente interno do Corinthians. Na próxima parte, eu vou te contar qual foi esse recado, quem deu e por que ele pode definir quem fica e quem sai do clube ao longo da temporada. Dentro da reunião fechada no CT Joaquim Grava, aconteceu algo que não saiu em nota oficial, não virou manchete imediata e nem foi dito em entrevista coletiva, mas foi entendido por todos que estavam ali. O Corinthians entrou em 2026 com tolerância zero para a falta de comprometimento. Esse foi o recado, direto, sem rodeio. Marcelo Paz tomou a palavra e foi claro. Não existe mais espaço para acomodação, não existe mais jogador blindado por nome, salário ou histórico. O elenco será avaliado o tempo todo, não apenas pelo que acontece nos jogos, mas principalmente pelo comportamento diário, pela entrega nos treinos e pela postura dentro e fora do campo. Quem não estiver alinhado com o projeto simplesmente não seguirá. Essa frase não foi dita dessa forma, mas foi sentida assim. O clima mudou na hora. Jogadores experientes entenderam imediatamente o peso do discurso. Jovens perceberam que existe espaço real para crescer, mas também que nada virá de graça. Dorival Júnior reforçou a mensagem logo em seguida. O treinador explicou que oportunidades serão dadas, mas ninguém terá lugar garantido. Cada vaga será conquistada diariamente. Intensidade, competitividade interna e resposta rápida quando for chamado serão exigências básicas. Não é promessa, é regra. Essa fala teve impacto imediato no grupo, porque muda a lógica interna. Antes, decisões demoravam, agora chegam mais rápido. Antes, erros se acumulavam, agora serão tratados com correção imediata. Isso gera desconforto para alguns, mas cria um ambiente mais profissional. O presidente Osmar Stabile também participou da conversa e trouxe o lado institucional. Falou sobre responsabilidade financeira, respeito ao clube e decisões difíceis que precisarão ser tomadas ao longo do ano. Não foi discurso político, foi aviso. O Corinthians não vai mais empurrar problemas com a barriga. Esse alinhamento entre diretoria, executivo e comissão técnica é algo novo no Corinthians recente, e isso muda completamente a dinâmica do dia a dia. A reapresentação mostrou isso na prática. Enquanto alguns jogadores receberam atenção individualizada, como Memphis, outros já sabem que estão sendo observados com muito mais rigor. O clube não vai carregar peças sem função clara. Cada atleta precisa justificar sua permanência, seja como titular, reserva ou opção estratégica. Isso também explica por que algumas negociações de mercado não avançam. Não é falta de ambição, é escolha. Marcelo Paz deixou claro que o Corinthians não vai contratar por pressão externa. Não vai trazer jogador só para agradar torcida ou gerar manchete. Cada reforço precisa encaixar tecnicamente, fisicamente e financeiramente. Se não fechar nesses 3 pontos, a negociação não avança. Isso muda o ritmo do mercado, mas reduz o risco de erro. O clube prefere dizer não agora do que errar de novo e pagar caro depois. E o elenco sentiu isso logo no primeiro dia. O clima é de seriedade, não existe euforia pelo título passado. O foco está totalmente no que vem pela frente. Memphis entendeu bem esse contexto, mesmo preservado fisicamente, se colocou à disposição do grupo, conversou, participou, se posicionou como liderança. Isso fortalece sua imagem interna, mostra comprometimento, mostra leitura de cenário, mas nem todos estão confortáveis com esse novo ambiente. Alguns jogadores sabem que o espaço diminuiu, outros percebem que precisarão render mais do que antes para permanecer. A pré-temporada mal começou e o Corinthians já vive um nível de cobrança alto, e essa pressão não tende a diminuir, pelo contrário. O calendário inicial do Paulistão só aumenta a exigência. Jogos duros logo de cara, clássicos, pouco tempo para ajustes e margem mínima para erro. Por isso, o primeiro dia de trabalho foi muito mais do que uma simples reapresentação, foi um divisor de águas, um marco de mudança interna.
Um aviso silencioso de que 2026 será um ano diferente dentro do Corinthians. Mas o impacto real dessa nova postura só vai aparecer quando a bola rolar, porque discurso sustenta o ambiente, mas é o campo que confirma tudo. E a bola vai rolar muito em breve, com uma sequência que testa qualquer elenco logo de início. Na próxima parte, a gente vai falar exatamente sobre esse calendário pesado, sobre a estreia no Paulistão, os clássicos que vêm na sequência e por que o cuidado com o Memphis agora faz ainda mais sentido dentro desse contexto. O Corinthians entra em 2026 sem tempo para adaptação, a margem de erro simplesmente não existe. A estreia no Campeonato Paulista acontece em poucos dias, na Neoquímica Arena, e logo em seguida, o clube já encara uma sequência que testa qualquer elenco. Não é exagero dizer que os primeiros 15 dias do ano podem definir o tom de toda a temporada. Depois da estreia, o Corinthians enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa, um adversário organizado, intenso, com treinador que conhece bem o clube e que costuma complicar jogos grandes. Na sequência, 2 confrontos que elevam a pressão ao máximo. São Paulo em casa e Santos na Vila Belmiro. 2 clássicos, 2 ambientes hostis, 2 partidas onde qualquer detalhe vira cobrança. Tudo isso em menos de 2 semanas. Pouco tempo de treino, elenco curto e jogadores que terminaram a temporada passada no limite físico. É nesse cenário que o cuidado com o Memphis ganha ainda mais sentido. Não é luxo, é necessidade. Dorival Júnior trabalha com um grupo consciente dessas limitações. Ele sabe que não pode exigir carga máxima de todos ao mesmo tempo. A pré-temporada precisa ser inteligente. Cada treino precisa ter objetivo claro. Ajustes táticos sem comprometer a parte física. Qualquer erro agora pode custar caro mais à frente. Por isso, o primeiro treino foi mais leve, focado em movimentação, posicionamento e enfrentamentos simples. Nada de sobrecarga, nada de desgaste desnecessário. Mesmo fora do gramado, Memphis acompanhou tudo de perto, observou, conversou, participou das orientações. Ele sabe que sua presença pesa, mesmo quando não está jogando. O camisa 10 entende o papel que exerce dentro do grupo, não apenas técnico, mas emocional. Liderança não se resume a estar em campo. Às vezes, ela aparece justamente nos momentos de cuidado e responsabilidade, mas a situação física de Memphis também expõe um ponto sensível. O Corinthians precisa lidar com um elenco que jogou demais em 2025. A exigência foi alta, o calendário apertado, o risco de lesão agora é real. E isso conecta diretamente com decisões que estão sendo tomadas fora do campo. A diretoria sabe que não pode contar apenas com 11 jogadores. Precisa de elenco competitivo, precisa de reposição, precisa de gente pronta para entrar e responder. O calendário não permite improviso. Quem entra tem que estar preparado. Enquanto Memphis é preservado, outros nomes começam a ser observados com lupa. Quem aguenta carga, quem entrega intensidade, quem precisa de substituição, quem pode ganhar espaço. A disputa interna começa desde já. Essa lógica também reforça o discurso de tolerância zero para a acomodação. Cada treino vale, cada decisão conta. O Corinthians quer um ambiente onde ninguém se sinta confortável demais. A presença diária de Marcelo Paz no CT reforça esse novo modelo. Ele não apareceu apenas para se apresentar, está acompanhando de perto treinamentos, conversas e bastidores. Quer entender o clube por dentro antes de tomar decisões maiores. Ouvir líderes do elenco faz parte desse processo, e Memphis é um deles. A conversa com os holandês foi parte de um alinhamento maior, papel dentro do time, gestão física, expectativas, responsabilidade. Tudo isso foi colocado na mesa. O Corinthians quer que Memphis seja protagonista, mas um protagonista inteiro, não um jogador forçado fisicamente que estoura no meio do caminho. Essa lógica vale para todo o elenco. O clube entra em 2026 tentando equilibrar cobrança e cuidado, pressão e planejamento, resultado imediato e construção de médio prazo. É um desafio enorme, principalmente em um clube do tamanho do Corinthians, onde cada detalhe vira manchete, cada ausência gera especulação e cada decisão é questionada. Mas algo ficou claro no primeiro dia. Existe comando, existe linha, existe discurso único. O improviso ficou para trás, pelo menos na intenção. Agora resta saber como isso vai se traduzir em campo, porque discurso organiza, mas só o jogo confirma. E esse teste está muito próximo. A bola
vai rolar. O Paulistão começa. Os clássicos chegam, a cobrança aumenta e o Corinthians entra carregando expectativa, pressão e uma nova postura interna. Na próxima parte, a gente fecha tudo isso. O que esse novo Corinthians pode entregar nesse início de temporada? O impacto real dessas decisões e o que o torcedor deve observar daqui para frente? O primeiro dia de trabalho deixou claro que o Corinthians começa 2026 diferente dos últimos anos. Não existe mais espaço para decisões soltas, discursos desconectados ou improviso constante. Existe um comando, existe um planejamento, existe uma linha que todos precisam seguir. O cuidado com Memphis no início da pré-temporada não é um privilégio, é um símbolo desse novo momento. Um clube que entende que precisa proteger seus principais jogadores, mas que ao mesmo tempo exige postura, presença e liderança. Memphis ficou fora do gramado, mas esteve presente em tudo. Participou, conversou, se posicionou. Isso diz muito. O camisa 10 sabe que será cobrado, sabe que precisa entregar, mas também sabe que o clube não quer perder peças importantes por erro de gestão física. A decisão de preservá-lo agora mostra maturidade e mostra que executivo, comissão técnica e diretoria estão alinhados. Esse alinhamento é o que mais chama a atenção. Marcelo Paes não chegou impondo decisões, chegou ouvindo, entendendo o clube, o elenco, o momento. Dorival Júnior tem respaldo para trabalhar, o presidente trouxe clareza institucional, o discurso é único, isso muda o ambiente interno, cria previsibilidade, cria cobrança justa, cria espaço para quem quer crescer e fecha a porta para a acomodação. Mas é importante dizer, nada disso garante resultado. O futebol não funciona assim, o que garante é trabalho bem feito, repetição e resposta em campo, e é aí que o Corinthians será testado de verdade. O calendário inicial é cruel, estreia em casa, depois viagem, depois 2 clássicos seguidos, pouco tempo para errar, pouco tempo para ajustar, qualquer deslize vira pressão. Por isso, o torcedor precisa observar mais do que apenas o placar, precisa observar comportamento, entrega, organização, reação após erro, postura nos momentos difíceis. É isso que vai mostrar se essa mudança interna é real ou apenas discurso de começo de ano. O Corinthians entra em 2026 tentando equilibrar passado recente de caos com um futuro de organização. Não é simples, não é rápido, mas os primeiros sinais apontam para um caminho mais profissional. A presença constante do executivo no CT, o discurso firme da comissão técnica, o cuidado individual com atletas e a cobrança clara por comprometimento mostram que algo foi aprendido com os erros anteriores. Agora cabe aos jogadores responderem, dentro de campo, nos treinos, nos jogos grandes, nos clássicos. É ali que o projeto se sustenta ou desmorona. E a Fiel, como sempre, estará observando, cobrando, apoiado, vivendo cada detalhe, porque o Corinthians não permite meio termo, ou entrega tudo ou não serve. Agora eu quero saber de você. Você acha correto preservar Memphis logo no início? Confia nessa nova postura da diretoria? Acredita que o Corinthians começa 2026 mais organizado do que nos anos anteriores? Deixa seu comentário. Se inscreve no canal. Deixa o like para fortalecer o conteúdo. A temporada está só começando e promete muita coisa no Corinthians. Representa, Fiel, vai Corinthians!